Olá, boa noite, Brasil. Boa noite, Ceará. Boa noite, Fortaleza. O nosso boa noite para o planeta Terra, porque com o advento da internet hoje não existe mais barreiras, né, para nos comunicarmos em qualquer lugar desse planeta. E hoje temos uma entrevista com a ACP, que é a Associação Cearense de Parkinson. Temos aqui presente o nosso amigo Augusto Lopes, que é vice-presidente da associação, e em breve vai estar chegando aqui a Gláucia Gondim Tavares, que é a presidente da associação. Tá? Teremos muitos esclarecimentos, conhecimento necessário para conhecermos melhor essa doença degenerativa, né? E vamos ser muito ouvidos, né? Porque o Augusto quem é o detentor da gama de conhecimentos sobre o assunto, e vamos dar oportunidade para o mundo conhecer um pouco mais e saber até conviver, saber o que também tem de dever e de direito, né? Quem é um portador de Parkinson. Augusto, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes conectados. Seja bem-vindo. Boa noite. Forte abraço. Forte abraço. Boa noite a todos. Eu me chamo Augusto Lopes. Sou vice-presidente da Associação de Parkinson no Ceará, instituição criada em maio de 2024 e homologada, registrada em cartório a partir de janeiro de 2025. Estamos tentando lutar por melhores qualidade de vida para o parkinsoniano, que sofre com a qualidade não existente para uma acomodação melhor do doente de Parkinson. É difícil conviver com Parkinson, é muito pesaroso, é uma doença que as causas ainda não são registradas, mas as consequências são desastrosas. É uma doença autodegenerativa que lhe ocupa espaço no corpo com tremendas dores. Quem tem Parkinson sabe o que é dor. Quem tem Parkinson sabe o que é conviver com um futuro que já é certo. Chegamos agora com a doutora Gláucia. Doutora Gláucia, seja bem-vinda. A expectativa era grande aqui da sua presença. Como a gente estava mencionando antes aqui, precisamos desse conhecimento. A nossa população, às vezes, vive sem saber aonde pisa, né? E o conhecimento é tudo. E eu dou agora a oportunidade da sua apresentação, da sua fala sobre o assunto, tá? Deixa eu só me dirigir aqui. Eu peço desculpas. Primeiramente, eu peço desculpas, porque eu fui pegar um banner lá às 18 horas, lá na Washington Soares, e cheguei agora, né? Porque um engarrafamento muito grande. E é agora que eu cheguei com esse banner e tudo para levar. Boa noite a todos. Escutando o Augusto falar aí, né? Eu tenho 35 anos de formada como assistente social. Atuei no Gonzaguinha de Messejana, no Frotinho de Messejana, trabalhei em CAPS. O meu último hospital que eu peguei foi o JF, o Frotão. De dor, eu pensava que eu entendia. Mas quando eu fui diagnosticada com Parkinson, aí foi o que o Augusto acabou de dizer. A gente só vai saber o que é dor quando a gente tem Parkinson. Porque o Parkinson é uma doença invisível. As outras pessoas não estão vendo o que está acontecendo no nosso íntimo. A nossa dor interna, das perdas dos movimentos, a questão neurológica que ninguém vê. As pessoas olham assim para mim e falam assim, mas você não tem Parkinson, não. Você é ótima, você está ótima. Mas o Parkinson é neurológico. É igual um câncer, ninguém vê o câncer. O câncer está comendo você por dentro e ninguém vê. E o Parkinson é da mesma maneira. Então, só sabe o que é Parkinson, só sabe o que é dor. Eu vou até decorar essa frase do nosso vice-presidente, quem tem Parkinson. Aí você vai saber o que é dor. Você pensa que já passou por todas as dores do mundo. Eu acho que as maiores dores que o ser humano passa na vida dele é perda de filho, perda de um marido amado, de uma esposa amada e de uma mãe, de um pai.
né? Que eu perdi minha mãe no ano, no outro ano eu perdi meu pai. E eu pensava que isso era dor, sabe? É uma dor muito grande. Mas você passar 24 horas com dor, sem poder se mexer, muitas vezes sem poder expressar o que você está sentindo, você vive numa prisão invisível e ninguém vê, ninguém sabe que você está preso naquela condição de Parkinson. Então, é muito difícil quem vive com Parkinson, né? E esse debate tem que ser amplo. A sociedade tem que acordar para esse tema. É um tema muito atual. A cada dia está sendo diagnosticada mais pessoas com doença de Parkinson. E não temos políticas públicas, não temos médicos preparados para lidar com a doença de Parkinson. Os pacientes de Parkinson estão entregues ao Deus dará. Boa noite a todos. Eu falo muito, pode interromper. Pronto, Isabel, é com você, Isabel. Você é nossa participante também. É uma guerreira, né, que está na luta também, dando apoio e buscando levar informação, conhecimento para esse mundo aí, como falou a doutora Gláucia, ainda aquém, né, sobre a doença de Parkinson. Sei. Diga. Doutora Gláucia, e essa dor, o que é que a gente encontra hoje para amenizar um pouco dessa dor que assola o portador da doença de Parkinson? As pessoas lembram de Parkinson do tremor. O tremor, ele é um dos sintomas. Às vezes, ele nem é o principal, porque eu não tremo. Ó, eu não tenho nenhum tremor. Mas eu tenho em dobro os outros sintomas, que são os sintomas neurológicos, que é a rigidez, é a questão da perda cognitiva, sabe? Eu fui uma pessoa que passei a vida toda estudando, saía de uma graduação, entrava em outra, fiz uma pós-graduação, já estava inscrito num doutorado em Portugal, em políticas públicas, né? Quando fui diagnosticada com Parkinson, porque você perde o seu eu, entende? E a dor física, nós temos a dor física, nós temos a dor da alma, porque o Parkinson, um dos sintomas do Parkinson é a depressão, sabe? Inclusive, tem estudos que dizem que tem um grande índice de suicídio de pessoas que têm Parkinson, porque o cérebro não produz a dopamina, e a dopamina é a droga do prazer, a droga da vida. Se você não está produzindo dopamina, você não tem prazer em viver. Você vê só o buraco negro e escuro. E você diz assim, por que eu vou continuar vivendo? Né? Então, a gente tem que conviver com a depressão, a gente tem que conviver com... assim, a sociedade ela nos exclui, entende? Se você assume essa luta e diz que tem Parkinson e vai militar, se torna um militante para você ser respeitado na causa, ou então se você for aquele paciente que durante anos esconde no trabalho para ninguém saber que você tem Parkinson, que você tem Parkinson, você vive sofrendo isoladamente, né? Mas acontece que a gente perde o andar, a gente perde... Muitas vezes você pensa que a pessoa está bêbada, a pessoa está andando assim, cambaleando, porque o cérebro não está concatenado com as pernas, sabe? Então, a gente anda cambaleando, muitas vezes as pessoas pensam que você está bêbada, a gente não consegue exprimir. Às vezes, quando você está em off, você está com a dopamina boa, está com o efeito da dopamina, que nem eu estou aqui. E quando você está off, você muitas vezes não consegue articular uma frase, porque você pensa em falar e não vem as palavras na sua mente. Então, são muitos sintomas que tem o Parkinson, essa doença neurológica invisível. O cantor de rock, o Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, ele dizia que viver com Parkinson é como viver com a bota de chumbo em cada perna, porque a gente tem a questão neurológica mental e ainda tem a questão física. Ele lhe paralisa completamente, sabe? E você fica paralisado, você não consegue fazer nada. Você quer fazer Doutora alguma Gláucia, coisa, para a gente é difícil. Doutora Gláucia, se a gente falar de números, tá? A gente falar Ceará, Brasil e planeta Terra. Como a senhora falou, muitas pessoas às vezes ficam no anonimato, né? Muitas pessoas não fazem parte dessa estatística. Falando de números aqui do nosso estado, qual é o número de pessoas já catalogadas com a doença de Parkinson? Não se sabe, porque nunca existiu uma política pública da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, que diagnosticasse
os pacientes de Parkinson, que isso poderia ser feito via as agentes de saúde, porque as agentes de saúde, ela entra na casa da pessoa, né? Mas não existe. Eu coordenei uma pesquisa a nível nacional da Secretaria da Saúde, do Estado, que a gente teve um diagnóstico da saúde do Brasil. Quantos adolescentes eram mães? Aí, por isso que se criou os ambulatórios de grávidas adolescentes, que se chegou à conclusão que tinha muitas adolescentes ficando grávidas. Tinha que ter uma política pública, né? Então, nessa parte da saúde reprodutiva no Brasil, já tem um diagnóstico com dados e com números. Agora, com relação ao Parkinson, subtende-se alguns, os que já foram diagnosticados e que estão recebendo algum medicamento. Aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, nós não temos nem a noção, sabe, de quantos pacientes com Parkinson tem. Primeiro, não temos ambulatório de Parkinson. Segundo, os postos de saúde não tem neurologista de plantão, nem as UPAs e nem os hospitais. Eu fui assistente social do Frotinha de Messejana, fui assistente social do Gonzaguinho do Messejana, tem traumatologista, tem ortopedista, tem ginecologista, mas se você está numa emergência neurológica, uma emergência de Parkinson, onde você está totalmente parada, como se fosse uma catatônica, ou então com muita dor, necessitando de um atendimento, você vai para um clínico. O clínico, ele não entende de Parkinson, ele vai lhe medicar mal. Então, nós não temos, com referência a números, nós não temos nem noção. Isso aí tem que ser um trabalho a nível nacional. O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que fazer isso aí. Os estados têm que fazer, os municípios também. Por isso tem que ser uma política. Mas Fortaleza, ela já podia, a cidade de Fortaleza, já podia dar esse pé inicial. E o governo do estado, junto às secretarias de saúde, com as agentes de saúde, começar a fazer um diagnóstico de quantos pacientes com Parkinson tem no estado do Ceará. Porque eles sabem quantos pacientes eles têm com AVC, eles têm esse diagnóstico da saúde. Quantos pacientes existem em Fortaleza que fazem tratamento no CAPS, que foram diagnosticados com esquizofrenia? Eles têm um número, sabe? Porque tem atendimento. Quantas mulheres foram assassinadas em Fortaleza no ano de 2024? Eles sabem, porque eles têm esse diagnóstico, eles têm ali os atendimentos. Agora, quantas pessoas com Parkinson existem no estado do Ceará, em Fortaleza, em Quixadá, em Canidé, em Juazeiro? Não se sabe números, porque nós somos pessoas que nós não existimos para o poder público. Mas eles dizem assim, o presidente da República diz assim, nós damos remédio para os pacientes de Parkinson. Isso é mentira. O único remédio que eles liberam é o Prolopa, que é um dos remédios. Existem uns 10, e o resto a pessoa ou compra ou fica sofrendo, sabe, porque não tem. Graças a Deus, eu tenho 2 planos de saúde, né? Eu, como funcionária pública, eu tenho da prefeitura. Meu marido, por ser policial federal, tinha o GEAP e agora o Unimed. Então, me considero uma privilegiada. E quem não tem, necessita de uma consulta neurológica. Sabe quanto tempo é uma consulta neurológica? Eu sei porque eu trabalhei no IJF. Aquelas pessoas que entravam lá com acidente de moto, que ficavam com comprometimento cerebral, necessitavam de consulta, aí você entrava via Sistema Único de Saúde, demorava 2, 3 anos, seu nome saía, você tinha que começar tudo de novo e você não conseguia a consulta. Ou a sua família ia pagar uma consulta particular, e mesmo particular, você ainda tem uma dificuldade de ter, né? Ou então você morre, você está entregue ao Deus dará. Pode falar. Aliás, a saúde é um caos, né? Agora, a gente falando do ponto de vista jurídico, né? Porque quem é o portador de Parkinson, será que ele sabe os seus direitos e benefícios sobre as questões de acesso aos tratamentos? Como é que fica a situação jurídica? Não sabe. Não sabe. Eu sei porque eu fui assistente social, me aposentei agora, mas trabalhei 18 anos ligada ao INSS, né? Fui presidente do Conselho de Mulher, então encaminhava muito auxílio-doença e tudo mais. Não sabe. Sabe por quê? Porque não é divulgado. A pessoa diagnosticada com Parkinson, ela tem direito a se aposentar por invalidez, se ela tiver a carteira de trabalho assinada. Se ela não tiver a carteira de trabalho assinada, ela pode entrar com o LOAS, com o BPC,
que é o benefício de prestação continuada, que dá direito a receber um salário mínimo enquanto viver. As pessoas deficientes físicas, o Paxo ele entra como deficiente físico, porque ele vai paralisando, a gente vai perdendo os movimentos do corpo. Então, para os deficientes físicos, deficiente mental e idoso, né? Diante de tais condições, o LOAS, a família não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo. Então, numa família que tenha, por exemplo, pai, mãe e filho, aquela família não pode ter uma renda superior a 1/4 de salário mínimo, né? E tinha uma outra coisa. Desde quando a LOAS foi criada, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela dizia que benefício não era renda. Então, vamos supor, uma mãezinha tem um filho com síndrome de Down. Aí, daqui a 4 anos, ela tem um outro filho, nasce com síndrome de Down também. Eles têm direito a receber um salário mínimo. Então, a renda do primeiro não contava na renda per capita. Então, vamos supor, ela chegou na idade de se aposentar, de ter o benefício, ela recebia. Então, numa mesma casa, tinha 3 pessoas com benefício, porque tinha 3 deficientes. Hoje, houve uma mudança na lei orgânica com o governo Lula, que ele diz que não pode ter mais de um benefício na mesma casa, porque o BPC passou a ser contado como renda. Então, vamos supor, eu tenho Paxo e o meu marido tem Paxo, só vai ter direito a benefício um dos dois. Os dois não vai poder ter, se for casado, entende? Quer dizer, isso aí as pessoas não estão atentando para isso. Antes, não. Antes, na mesma casa, podia ter 3 pessoas com Paxo, 2 com Alzheimer, cada uma tinha o direito de ter o seu benefício, porque é o BPC, o benefício de prestação continuada para o deficiente físico e mental, né? Hoje não, teve essa mudança. Então, com as mudanças da lei, as pessoas não sabem. Está sendo considerado renda quem já tem uma pessoa recebendo benefício em casa. Então, quando for preencher o cadastro, a pessoa tem que se atentar e dizer, moro só. Você vai ter que dizer, moro só. Então, aí é uma dica excelente para quem vai fazer o cadastro, para realmente ter o benefício, porque senão ele perdeu tudo. Na hora do cadastro, ele já perdeu, né? Sim, eu quero aproveitar porque, o momento. Olha, só entra na renda per capita da família filhos menores. Então, uma pessoa paciente de Paxo, geralmente não tem filhos menores, né? Marido ou esposa. Então, muitas vezes eu orientava, eu dizia assim, olha, você é casado com ele? Não, doutor, eu moro junto com ele. Então, não é casada. Quando você for fazer o seu cadastro, você fala assim, moro só. Eu moro sozinha. Sabe? Quero mandar um abração agora para o pessoal de Ipueiras, Ceará, que está ligado com a gente, Roberto. Beijo, Ipueiras. Sou ipuense também, é quase meu conterrâneo ali, estou aqui há 30 anos em Fortaleza, não mas a saudade é grande. Sou Nossa, a família do meu marido também é de lá, a família Tavares. Conheço muito a família Aragão no Ipu. Não, Ipu é um pedacinho do céu que desprendeu e caiu e ficou ali ao pé da Ibiapaba, né? Mas eu morei bem vizinho, morei 18 anos bem vizinho, Nova Russas. Olha aí. Agora eu queria que nós falássemos um pouco aqui da ACP. Como surgiu a ACP? O que é que a ACP faz hoje? Quem está ajudando a ACP? Como fazer para ajudar e fortalecer essa associação? Deixa o nosso vice-presidente falar aí. A ACP foi uma instituição criada sem fins lucrativos, lógico, de forma que, devido ao sofrimento da presidenta doutora Gláucia, em estar no HGF e ver a quantidade de pessoas que tinham Parkinson e não eram assistidas por nenhum órgão que eu digo de relacionamento pessoal, órgão que eu digo de relacionamento de vivência. Ela resolveu convidar alguns dependentes da doença e formar um grupo e criar uma associação. E hoje nós já somos registrados em cartório e estamos atuantes. E daqui para frente é só luta, porque é difícil você conviver com Parkinson. Primeiro, o Parkinson é uma doença que se esconde no próprio corpo de quem tem. Quem nota que tem Parkinson são outras pessoas. Você não nota que está com Parkinson. Você pensa que tem alguma doença como tremor essencial, como tremores que vêm do próprio corpo. E isso demanda uma quantidade de pessoas muito grande. Enorme hoje.
Então, você, quando contrai Parkinson, você vai sentir as dores, vai sentir as consequências, mas você não vai saber qual a causa, porque ninguém lhe informa sobre isso. E você passa muito tempo para poder ser negligenciado da forma que nós estamos. O Parkinson é uma doença tão cruel que você precisa se acostumar com a dor do Parkinson. É difícil você ter uma crise de Parkinson na frente de muita gente, porque você se sente constrangido, envergonhado quando ela vem. O Parkinson é uma doença, era um mal antes, e Glaucio, eu não gosto desse nome mal, porque é um nome pejorativo, e se tornou, no Brasil, uma doença que daqui a 30 anos vai ter o dobro de casos que tem hoje. Daqui a 30 anos, o Brasil vai sofrer muito com Parkinson. Porque, além de ser uma doença neurodegenerativa, é uma doença que lhe mata. Tenha muito cuidado em ter alguém na família, o cuidado que deve ter. Porque é difícil a família aceitar que você tem essa doença. Muito difícil. Doutora Gláucia, eu vi recentemente num telejornal até, referente a um chip sendo introduzido, né, para um controle do Parkinson. Quer dizer, o chip... É a nova tecnologia, Gláucio. Ele controlava o tremor, mas será que controla a parte neurológica, a depressão, esse tipo de coisa também? Porque para de tremer, né? Mas será que resolve também os outros sintomas? Não, é o seguinte, nem todos os pacientes com Parkinson têm indicação da cirurgia do DBS. A nossa segunda vice-presidente, a Mônica, ela fez a cirurgia neurológica do DBS. A cirurgia é feita com o paciente acordado, é implantado um chipzinho aqui no cérebro e tem tipo uma bateria aqui perto do coração, que você, às vezes, quando ele está descarregado, você tem que carregar isso aqui. Mas para você fazer essa cirurgia do DBS, né, você tem que ter um diagnóstico prévio. Nem todos os pacientes com Parkinson, eles têm diagnóstico que eles têm que fazer o DBS. Sabe? Inclusive, essa cirurgia ela não é indicada para mim, ela não é indicada para uma série de pessoas, porque ela é mais indicada para aquelas pessoas que têm mais o tremor, né? Porque ela acaba com o tremor. A nossa vice-presidente Mônica, ela corre até em maratona, sabe? Para pessoas com deficiência, ela corre em maratona e tudo mais, mas, em compensação, as outras coisas, ela não resolve essa cirurgia, ela resolve a parte motora. Mas a questão da falta de dopamina no cérebro, a questão, inclusive você fica muitas vezes, porque a gente tem que ser acompanhado por um fonoaudiólogo, porque nós temos a dificuldade do falar e do pensar. Muitas vezes eu penso e não consigo falar o que eu penso, né? Isso é uma dificuldade porque está faltando dopamina no cérebro e você não tem aquela resposta imediata. Então, o DBS ele resolve uma parte neurológica. O Parkinson é uma doença idiopática. O que é chamado de doença idiopática? É uma doença que você não sabe como ela surgiu, nem porquê, quais as causas e nem como. Sabe? Não, aquele rapaz que ele fez o filme De Volta para o Futuro, que ele foi diagnosticado com Parkinson aos 27 anos, é o Fox, né? Não sei o que, Fox, ele tem a maior fundação, ele tem a maior fundação do mundo, onde ele investe trilhões e trilhões que são doados para ele, dinheiro não falta, ele tem muito, muito, muito dinheiro, a fundação dele, onde ele investe tudo para descobrir uma cura para a doença do Parkinson. E aí, por que a gente orienta as pessoas nunca chamar mal de Parkinson? Porque o mal já carrega o estigma de ser uma coisa ruim, pegajosa, contagiosa, é o mal, né? E porque é um erro de português, porque a doença de Parkinson, ela se chamava mal de Parkinson, male de Parkinson, porque male em francês significa doença, male. Male significa doença. Então, mala de Parkinson. Parkinson foi a pessoa que descobriu a doença de Parkinson, né? Então, o nome da doença foi dado em homenagem a ele, né? O James Parkinson. Então, se chama doença de Parkinson. Aqui, quando chegou no Brasil, em algumas línguas latinas, as pessoas chamam mal de Parkinson. Porque lá na França era male de Parkinson, porque male em francês significa doença, né? Então, orienta das pessoas. Inclusive, no Abril Vermelho,
que é considerado o mês inteiro de conscientização da doença de Parkinson, a gente está orientando, inclusive, aos médicos, que muitos médicos ainda falam, a senhora tem a doença de Parkinson? Não, eles falam assim, a senhora tem o mal de Parkinson, né? Quer dizer, inclusive os médicos, advogados, que entram muitas vezes com um pedido judicial de aposentadoria, eles colocam lá na sua petição inicial a representada, ela sofre do mal de Parkinson. Quer dizer, até a pessoa erra, né? Eu digo assim, a mesma coisa acontece também. Né? Eu sou... Acho que a mesma coisa acontece também com Alzheimer, né? Com Alzheimer, né? O pessoal acha que Alzheimer é a doença, mas foi o descobridor também, né? Então, sim, fica... né? É porque agora, muitas vezes as pessoas não sabem. Lá no IJF, todo mundo bota no jaleco doutora. Sabe? A pessoa é enfermeira e bota doutora fulana de tal. Ela é enfermeira, ela não fez doutorado. Porque doutora é para quem fez doutorado, né? Então, como eu sou bacharel, aí eu coloco eu colocava no meu jaleco, eu botava Bela, que é a abreviatura de bacharel. Bela Gláucia, né? Se você vê os juízes, todos os juízes e delegados, eles botam Bel fulano de tal, juiz Bel fulano de tal, porque ele é bacharel em direito. E aí eu botava Bela Gláucia, aí a população chegava e dizia, doutora Bela, achando que meu nome era Bela, sabe? E os próprios médicos viam e me chamavam de Bela, doutora Bela Gláucia, sabe? Até o seu nome é Bela, né? Quer dizer, as pessoas não sabem. Então, é a mesma coisa com Parkinson. As pessoas chamam mal de Parkinson sem saber que não é mal de Parkinson, é doença de Parkinson. E é uma doença que ela está crescendo muito, assustadoramente. Nós enfrentamos muito preconceito, principalmente dentro da nossa família, porque nós não somos respeitados dentro da nossa família. Olha, você não tem a sua funcionalidade do corpo, você não consegue andar, você não consegue, muitas vezes, pentear o cabelo. Abotoar um botão, eu acho que o Augusto sabe muito bem como é difícil para a gente abotoar um botão, para a gente fechar um zíper, sabe? E as pessoas não nos ajudam. As pessoas olham assim para a gente e acham que a gente está fazendo charme. Quando a gente pede assim, é porque as pessoas... As pessoas acham que para ter Parkinson tem que tremer, não é? Como a senhora foi muito clara aqui. Pronto, aí você foi dentro aqui. Agora. O que existe é o seguinte. O que existe, cara, é o seguinte, a população que está nos ouvindo. O Parkinson é uma doença que ela vem acompanhada de outras mazelas. O Parkinson não vem só. O Parkinson ele vai prejudicar a parte motora e vai lhe prejudicar a parte sensorial. O Parkinson, além disso, ele acumula certas tendências de você tomar mais comprimidos, mais remédio, mais outra medicação, porque ele só não resolve, a dopamina só não resolve. Exatamente. A dopamina, os cientistas descobriram agora, recentemente, numa estatística que foi passada para as revistas científicas, que só a dopamina não vai agilizar, não vai amenizar o Parkinson. O Parkinson hoje ele carrega com ele mais 5 drogas. É um coquetel de drogas. Dopamina não só não rejeita, Augusto, não deixa... A nossa vice-presidente toma 17 comprimidos por dia de Parkinson. Por dia. E ela já tem a cirurgia do DBS, que é a cirurgia do chip na cabeça. E por dia ela toma 17 comprimidos. Por aí você vê. Como ela é uma doença que ela vai arrastando um horror de outra coisa. A cada 3 horas você tem que renovar a medicação. A cada 3 horas você tem que tomar quantidade de comprimidos ou líquido, alguma coisa. Porque o Parkinson ele é mais tratado com comprimidos sólidos. Nós não temos ainda. Está sendo agora uma medicação através da veia venal. Mas isso não chegou no Brasil ainda. O Brasil hoje tem uma política mal assistida referente à doença de Parkinson e, por que não dizer, de Alzheimer. Porque o que acontece? Todas as doenças neurológicas, eu acho que ainda teve um avanço, Augusto. O pessoal aquelas, como é?
faltou a palavras, que eles têm agora o estacionamento para ele também. Autista. Os autistas, eles estão na frente do Parkinson, eles estão na frente da doença de Alzheimer, eles estão na frente da ELA, da esclerose múltipla, porque existem várias doenças neurológicas, que não existem políticas públicas no Brasil para ela. Mas algumas doenças, devido ao empenho das mães, principalmente, como é o autismo, eles têm direito a várias coisas, ao passe livre, ao estacionamento. Nós, parkinsonianos, nós temos direito ao estacionamento. Você apresenta na MC o seu diagnóstico de Parkinson e você recebe aquele crachá para estacionar na vaga especial de deficiente, da cadeira de roda, porque nós somos diagnosticados como deficiente, né? E muita gente também não sabe isso, que dá direito a quem tem Parkinson a estacionar na vaga do deficiente. Nós temos prioridade em banco, nós temos prioridade em tudo, porque nós não conseguimos ficar muito tempo em pé, porque é a doença do equilíbrio, a gente cai, né? Então, como é essa... Parkinson. A luta do autismo está muito à frente do Parkinson. O Parkinson está engatinhando agora. Nós estamos engatinhando agora que o Brasil começou a despertar. Que começou essa luta em São Paulo com Daniela Lanzi, do Vibrar com Parkinson. Ela era cientista e foi diagnosticada com Parkinson, muito jovem. Então, ela começou com o Vibrar com Parkinson lá em São Paulo. Depois, a Marise Pato, que era do Vibrar com Parkinson, ela é de uma outra cidade, ela fundou o Viver com Parkinson. Agora já tem a Associação Brasil com Parkinson. Agora já tem o Batera Parkinson, sabe? Que é um professor, que ele é musculador, ele faz essa ginástica, ele bota para movimentar mesmo, é o Batera Parkinson, né? Então, agora que está surgindo a luta a nível de Brasil para que os pacientes de Parkinson tenham direitos, porque nós somos cidadãos, nós temos direito de cidadania a ter a receber um tratamento de saúde digno e de qualidade. Cadê os remédios de Parkinson que não tem nos postos de saúde? Cadê os remédios de Parkinson para a dor, que nós sentimos muita dor? Eu, por exemplo, sinto dor 24 horas por dia, sabe? Porque além de eu ter Parkinson, eu ainda tenho fibromialgia. O Augusto, do mesmo jeito. Ele tem Parkinson e tem fibromialgia. Então, as pessoas não sabem o que é dor. As pessoas não sabem o que é dor na vida. Vá ter Parkinson e vá ter fibromialgia, você vai saber o que é dor na vida. Você vai se sentir... O grande problema fala, Augusto. O grande problema hoje da população brasileira em geral e a nível mundo é as outras pessoas saberem o que é uma doença degenerativa. Sim. As pessoas hoje acham que você, por ter uma doença degenerativa como o Parkinson, como o Alzheimer, como ela, ou como o próprio autista, ela não conhece as causas, nem conhece as consequências. Aí chega para você que você é limitado. Como eu sou limitado, se eu tenho uma cabeça pensante. Como eu sou limitado, se eu desenvolvo outras atividades artísticas. Como eu posso ser limitado se eu faço educação física, se eu cultivo academia. Como é que eu sou limitado se eu posso dançar? Então, as pessoas não entendem o que é o Parkinson, nem creio que vão ler para saber o que é o Parkinson ou o que é o Alzheimer. Eu tenho um amigo... coisa, né, Augusto? As pessoas não... O Parkinson é muito difícil de entender, porque é o seguinte, cada Parkinson é diferente. O meu Parkinson é diferente do Augusto, o Parkinson dele é diferente, é como se fosse uma doença individualizada. E você está aqui, bem, agora eu estou bem. Daqui a 3 horas eu posso estar lá embaixo, porque a dopamina baixou. No que a dopamina baixou, eu estou lá embaixo mesmo, eu estou assim... É como um celular descarregado. Ontem eu estava na casa do meu amigo e eu falei assim, ele conversando comigo e eu não tinha levado o remédio, e aí eu peguei e disse assim, eu tenho que dormir, porque é como se eu tivesse descarregada. Então eu dormi ali uns 40 minutos para poder acordar e vim descarregada, um celular descarregado, vim para casa. E eu queria só concluir que os pacientes com Parkinson, eles têm que receber mais empatia da própria família, do trabalho. Por exemplo, eu tinha Parkinson no IJF, todo mundo sabia que eu tinha Parkinson, né? Porque muitas vezes eu tinha que me ausentar de licença saúde e tinha lá, doença de Parkinson, né? Era exigido de mim o mesmo trabalho de uma pessoa normal. Eu era responsável pela reanimação,
UTI pediátrica, UTI 1, 2, 3 e 4. Eu tinha que evoluir, no mínimo, 80 prontuários por dia, por plantão de 12 horas. Já era exigido para mim a mesma coisa que era exigido para uma pessoa normal. Uma pessoa com Parkinson não tem condição de evoluir 80 prontuários. Nós não temos mais a escrita, nós não temos mais aquela rapidez, sabe? Então, a minha sorte ainda era que eu pegava estagiária e eu falava para a estagiária. Eu falava e ela ia anotando e eu depois carimbava. Ela fazia com a letra dela, sabe? Então, na própria família, às vezes você não consegue se vestir. Às vezes você está com tanta dor, o Augusto sabe o que é isso, sentir dor. Você não consegue levar uma bolsa, porque dói. Dói seu ombro, dói seu braço, dói tudo em você. Só em você estar segurando aquela bolsa. E você pede, vamos supor, um filho para segurar, eles não seguram, acho que você está fazendo corpo mole. Pois não. Tem uma ouvinte aqui, a Maria Viana, ela está dizendo que está faltando até dipirona nos postos de saúde. Isso. O caos, a calamidade na saúde, tá? Maria Viana, eu fiz a via sacra nos postos de saúde mês passado. Eu fui aqui no posto da Cidade 2000, estava fechado em reforma. Disseram que ele estava atendendo na FANO. Eu fui na FANO. Quando eu cheguei na FANO, a FANO disse que ele nunca foi para lá. Tá entendendo? Aí eu fui para o do Mucuripe. No Mucuripe não tinha nenhum remédio de Parkinson. Aí eu fui para o do Meireles. O posto do Meireles estava fechado. Aí eu fui para aquele ali, perto da Via Expresso, né? O Flávio, não sei o quê, um posto aí, Flávio Murilo, um posto de saúde que é bem famoso. Cheguei lá, também não tinha. Disse que ia chegar. Agora eu pergunto uma coisa para você. Se você está doente do coração e chega para receber o seu remédio, aí não tem. A pessoa diz, olha, não se preocupe não, que vai chegar daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias você morreu, não é? O doente do Parkinson é a mesma coisa. Nós não podemos ficar sem um remédio. A gente está morrendo em vida, porque a gente não consegue exprimir nossos sentimentos, a gente não consegue exprimir nossas emoções, a gente não consegue se movimentar, a gente não consegue vestir uma roupa, a gente não consegue fazer tanta coisa e a gente continua fazendo porque falta solidariedade para com a gente. Então, se eu tivesse solidariedade no meu trabalho, era para as minhas próprias colegas assistentes sociais dizer assim, gente, a Glaucia está com 5 UTI. Cada um de nós vamos pegar uma UTI para ajudar ela, né? Vamos pegar uma UTI pediátrica. Tu fica com as tuas enfermarias e mais uma UTI pediátrica. Eu fico com as minhas 2 enfermarias e pego mais uma dela. Ou então, era para dividir. Nós somos 60 assistentes sociais no JF. Então, a gente está ali no plantão daquele. Então, se as colegas fossem mais solidárias, elas diziam, não, Glaucia, fica atendendo na sala, você fica sentado, só dando os informes e tudo mais, nós dividimos o seu plantão. E a gente faz... Então, ou você vai para a reanimação, dá uma volta lá e tudo mais. Nunca ninguém foi solidário a mim. Eu tinha que evoluir. Doutora Glaucia, mas não tem como a gente desvincular tudo isso da gestão, porque eles canalizam dinheiro público para tanta coisa inútil, para tanta coisa desnecessária, e algo que cabe assim, um olhar mais firme, que é a saúde, aí fica no caos, né? Fica cateado. Eu muitas vezes escrevo, Ricardo, e eu escrevo muito para o Facebook, para o Instagram, da seguinte forma: não misture política com saúde, porque você vai sempre perder. A saúde tem que ser ajudada da política de todo jeito. Do dia que você nasce ao dia que você morre. O que acontece é o seguinte: você só fala de alguma doença degenerativa quando você tiver base, quando você souber o que está falando, quando você sentir na pele que é seu neurológico. Não existe você chegar no hospital como a HGF, eu sou vinculado ao HGF, está com 5 anos. Eu contraí Parkinson em 2017. Comecei a tratar do Parkinson em 2019. Então, eu tenho Parkinson e sei o que é contra essa doença, sei como conviver com ela, porque eu aprendi a controlar a dor. Meu pai sempre dizia o seguinte: meu filho, vai chegar um momento que você vai se acostumar com a dor. Porque não tem mais para onde ir. De 2020 para cá, existe
uma gama de cientistas preocupados com a evolução do Parkinson. Porque até 1960, o Parkinson ele era dado como uma doença para idoso. Hoje, não. O Parkinson hoje dá com pessoas com menos de 30 anos. E com pessoas com menos de 30 anos, para suportar uma carga de dores, de remédios, para viver tranquilo, geralmente as pessoas têm um estado feliz, porque é limitado. Tem que ser limitado. Como é que vai suportar? Aí você contrai o Parkinson, contrai fibromialgia e você contrai tremor essencial. Não precisa mais de outra coisa, não. Acabou a vida. Isso aí acabou a vida. Você morreu por dentro. Você está um morto-vivo. Um morto-vivo. Porque o que acontece é o seguinte: a classe social, tanto faz que a menor como a maior, ou a intermediária, toda ela sofre com essa doença. É uma doença que você não deve nem pensar no futuro, porque não tem. Augusto, não querendo te interromper, dá uma regulada na tua câmera aí que tu tá sumindo da tela aí, exatamente. Eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo eu. Doutora Gláucia. Oi. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque como eu sou quem está falando? Eu não estou vendo Isabel Diógenes. Isabel Diógenes. Como eu sou irmã do Augusto e sei da dificuldade, que o membro familiar também sofre. Pode vocês acharem que não. Ai, porque... Mas a gente sofre, porque a gente sabe o dia a dia da pessoa, sabe como ela sofre, sabe como é difícil. A política pública na cidade, no município, não tem. Foi por isso que a ACP foi fundada, criada justamente por você, para ver se essa demanda ela realmente existe de fato e lei, para poder vocês, na doença de Parkinson, lutar para que realmente ela seja, como se diz, em lei. Está dando microfone, alguém está com o som ligado aí do lado. Não sou eu, não. É o teu, não, tem alguém aí. Agora deu certo. Então, assim, como a ACP é uma associação recente, a gente, que eu faço parte da diretoria, fui convidada pela doutora Gláucia e pelo Augusto, meu irmão, faço a segunda secretária, a gente vê a dificuldade que é até em poder falar com um político, com um médico, com uma pessoa que pode, nesse momento, abrir as portas e também fazer com que isso se transforme em lei. A frente parlamentar, por exemplo, que a doutora Gláucia, o Augusto e os demais da diretoria, estamos tentando fazer uma audiência pública. Tudo isso, a ACP, ela está, a doutora Gláucia e o Augusto podem reforçar o que eu estou dizendo, nós estamos indo atrás. Eu gostaria muito que a doutora Gláucia falasse amanhã do nosso café, que amanhã é o Dia Mundial da Doença de Parkinson. De conscientização. De Dia conscientização. Mundial. O mundo todo essa palavra amanhã que... dedica... Diga, doutora Gláucia, pode falar. Não, é exatamente isso aí que você chamou. Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização da Doença do Parkinson. O mundo todo amanhã vai estar falando dessa doença, da importância da gente entender essa doença. E olha, o Diógenes, como você falou, que a família também sofre. A família sofre quando a família ainda tem alguma sensibilidade, entende? Mas a maioria das pessoas que tem Parkinson ou quando tem alguma doença psiquiátrica, como esquizofrenia. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no CAPS,
ou em hospitais que tinham leitos psiquiátricos, no início, quando a pessoa era diagnosticada como esquizofrênica e tudo mais, a família chorava, a família se desesperava. Então, no início, todo mundo se envolvia com o paciente. Aos poucos, eles iam deixando para lá, iam deixando para lá, e deixando para lá, e daqui a pouco cada um ia viver a sua vida, entende? E esquecia que ali dentro daquela família existia uma pessoa com uma doença. Olha, uma vez eu fui aqui, perto de Sobral, eu fui soltar um paciente esquizofrênico, que ele estava preso dentro da casa dele. Eu acho que ele estava preso, ele colocaram ele nessa prisão que construíram para ele, ele tinha uns 18 para 19 anos, ele já estava com 45 anos. Então, foi feita uma denúncia, essa denúncia chegou até a mim, o juiz mandou que eu fosse lá, junto com a polícia, e retirasse esse paciente dentro da casa. Fui com a ordem judicial. Quando eu cheguei lá, eles quiseram negar, mas eu já sabia que tinha uma pessoa ali. Esse paciente, ele se encontrava nu, ele dormia, era no pé de uma serra ali, perto de Viçosa. Ele dormia numa rede, aquelas redes de corda, a família, na hora do almoço, vinha com a mangueira, dava banho nele de mangueira, e ele nu, ali como se não sentisse frio, e colocava a comida dele assim, passava pela grade a comida dele, numa cumbuca dessas de doce que a gente compra, goiabada, e aí dava comida para ele por ali, e recebia o benefício dele de um salário mínimo. E ele era tratado dessa maneira. Mas a gente também não pode generalizar, que é toda Deixa eu lhe dizer uma coisa, ó. Não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós, pacientes de Parkinson, nós não podemos estar à mercê da bondade das pessoas, não. Nós temos que ter uma lei que regulamente os nossos direitos. Os nossos direitos à saúde. Isso. Olha, nós temos que ter uma lei que regulamente os nossos direitos à saúde, não genérico, mas os nossos direitos à saúde das pessoas com Parkinson, para que a gente não fique à mercê de, não, eu encontrei um médico tão bom que ele me atendeu. Eu não tenho que encontrar um médico bom, eu tenho que ter um atendimento de qualidade, porque eu sou um paciente de Parkinson, entende? Então, a partir do momento que a ACP, a Associação de Parkinson, ela surge para puxar essa luta, para que se crie os ambulatórios de Parkinson nos postos de saúde, nas UPAs e nos hospitais, nas emergências, né? Nós estamos dando um salto grande para sair aqui de Fortaleza e um dia se tornar uma política pública como nós aqui do Ceará, que demos o pontapé inicial, sabe? Porque eu me dei conta. Eu digo isso sem medo nenhum. Esse governo que está aí, ele não está aí para nos atender, não. Ele não nos dá nem remédio, quanto mais médico. Tem que ser muita luta e a gente tem que abrir essas portas. Não é na porrada mesmo. É demonstrando que a gente está lutando, que a gente está unido e que a gente quer o nosso direito. Inclusive, vieram me dizer, olha, se você for se envolver com o vereador tal, pode esquecer, porque o governo, a base governamental do PT, a base governamental da prefeitura do PT não vai querer nenhuma conversa com a ACP. Eu digo, eu não quero que eles queiram conversa comigo, não. Eu quero que eles implantem política pública para o paciente de Parkinson. Nós somos uma instituição apolítica, a gente não está ligado a A nem a B, não. Nós estamos ligando. Por isso, quando o Augusto falou aí, não vamos misturar saúde com Parkinson. Não é misturar saúde com Parkinson. É entender que a saúde ela é uma política pública. Ela é uma política pública, ela não é uma política partidária. Exatamente. Ela não é uma política partidária. As pessoas confundem política partidária. Eu ainda vou além, eu só me dei conta que a dificuldade é grande, que não existe nada. Foi quando meu irmão, com a doença e com a criação da associação, porque até então eu era leiga, eu não sabia nada de parte, eu não sabia nem. Está entendendo? É uma coisa que é a parte. É como vocês dizem, vocês são invisíveis. Então, é complicado, e a ACP, com certeza, vai reivindicar direitos para poder realmente pessoas com doença de Parkinson seus direitos garantidos.
Pois é, deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Glaucia aí. Eu acho que é curiosidade de muitos. Digamos, nós temos aqui o Augusto, que tem Parkinson, tá? Um filho do Augusto, se torna hereditária a doença, a probabilidade dele ter também... Não. Não? É isso aí que eu te falei. É uma doença idiopática. Idiopática é uma doença que a gente não sabe a causa, a razão, nem por que ela aparece, nem como ela aparece. Nós não podemos afirmar que o Parkinson é hereditário, porque na minha família eu sou o primeiro caso da família. Né? E aí não existe nenhum estudo científico que diga que o Parkinson é hereditário. Não existe nenhum estudo científico que diga que ele é hereditário. Não se sabe. Isso. Nós estamos tatuando ainda no escuro. Porque como uma doença idiopática, você não sabe. Fala, Augusto. Ainda não existe isso. E, conforme estudos científicos, será muito difícil identificar uma doença como o Parkinson ser hereditário. Sim. O Alzheimer é hereditário pelo seguinte, porque o Alzheimer é a velhice antecipada, é a caduquice antecipada. Eu tenho um amigo aqui perto da minha casa que ele tem a esposa com Alzheimer precoce. Diuturnamente. O que acontece é o seguinte, ele tem dia que ela está normal, tem dia que ela está com Alzheimer. O que acontece é que ele precisa escrever tudo que ela fez no dia anterior, para no dia seguinte ela saber o que está passando. O grande problema do nosso... não sabe, porque mesmo você falando para ela não lembra. Ela não lembra. Tem que mostrar, tem que mostrar filmar. O que acontece é que a população é leiga quanto ao assunto de doenças degenerativas. Deixa eu falar algo para vocês. Deixa eu falar algo para vocês. A nossa live tem uma duração de 1 hora e faltam praticamente 10 minutos para encerrar. Eu queria que cada um de vocês aí deixasse a mensagem do coraçãozinho de vocês, do que vai acontecer, do que você acha, para a gente deixar o nosso público aí bem a par de tudo, tá? Eu vou sair porque eu vou pegar um bolo aqui na praia de Iracema, que foi doado para a gente, para nosso café da manhã. Eu quero, primeiramente, agradecer o espaço que você abriu para a gente falar de um tema que as pessoas não querem falar. As pessoas não querem falar sobre suicídio, as pessoas não querem falar sobre Parkinson, não querem falar sobre Alzheimer, as pessoas só querem falar de coisas boas. E o Parkinson é algo que tem que ser debatido, é algo que tem que fazer parte do dia a dia, porque a população do Brasil ela está cada vez mais sendo diagnosticada com Parkinson. E o mundo todo, estima-se que nos próximos 10 anos o mundo vai ter vai ser um estudo que foi feito agora, diz que nos próximos 10 anos 10% da população vai ter Parkinson, da população mundial vai ter Parkinson, né? Então, eu agradeço. E o que eu quero dizer para as pessoas é que você pode ter qualquer doença, desde a doença psiquiátrica, da depressão, qualquer doença que você tenha. O diagnóstico não lhe define. Porque quando eu recebi o meu diagnóstico que eu estava com Parkinson, eu não fiquei triste, não, eu fiquei aliviada. Agora eu já sei o que eu tenho, porque antes eu não sabia o que eu tinha. Sabe? Eu só sabia que eu sentia, mas não sabia o que era. Agora eu já sei, ele tem nome, tem Parkinson, mas o Parkinson não me define. E o Parkinson não tem força para acabar com a minha vida, porque todo dia eu luto com mais garra. Antes, existem 2 Gláucias, uma antes do Parkinson e outra depois do Parkinson. A antes do Parkinson, ela já não existe mais. Eu não posso cobrar mais nada dela porque ela já foi. Agora é depois do Parkinson. Então, depois do Parkinson, é só uma palavra que existe na nossa vida, é luta. É luta para acordar, é luta para comer, é luta para dormir. A gente luta 24 horas por dia para existir. Então, eu vou sair agora. Eu te agradeço imensamente, a Isabel, ao Augusto, por esse espaço que você abriu. Tá? E eu estou indo na Praia de Iracema pegar um bolo para o nosso café da manhã. E muito obrigada. Augusto, beijo. Diógenes, beijo. E Ricardo, beijo, tá? Abraço. Estamos aqui sempre. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu como assistente social, qualquer coisa que precisarem, eu estou aqui para fazer aposentadoria por idade, por invalidez. Eu trabalhei junto ao INSS durante 18 anos, então eu posso orientar qualquer pessoa corretamente. Eu estou aqui em nome da ACP, colocando meus conhecimentos como assistente social e como psicanalista
para ajudar as pessoas que têm Parkinson. Beijo, boa noite. O Consciência Cidadã aqui são portões arregaçados. Seja sempre muito bem-vinda, tá? E boa noite, Ricardo. Agradecendo a você essa oportunidade, essa live, né? De suma importância. Sei que a ACP vai lutar. Nós vamos lutar pelos pacientes de Parkinson para que tenha o atendimento também humanizado, porque está faltando muita coisa ainda. A luta é grande, mas o pontapé inicial já foi dado aqui no Ceará. Certo? Pronto, obrigado. O importante é isso, viu, Isabel? Olha, essa luta, como você falou, ela é constante, não pode parar. Entendeu? E como a Maria Viana está falando aqui, tem que chegar chutando a porta. O Augusto aqui falou para não misturar política com saúde, mas, infelizmente, a política também faz parte e é o que prejudica a saúde. Claro. O que prejudica a saúde é a política viciada. Mas a política é essencial. A politicagem não é, não, mas a política é essencial. Fazer um agradecimento aqui ao Ricardo pelo espaço, a todos que nos ouvem e veem, aos meus grupos, que não são poucos, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro de todas as redes sociais. Quero fazer um adendo aqui, quem me deu o maior mão quando eu consegui descobrir o que eu tinha do Parkinson, meu irmão, que amanhã vai estar na reunião comigo. Há um grupo que eu estou há 25 anos, não tão total, mas há mais de 20 anos com eles, que são 60 amigos que eu tenho dentro do futebol, que me aturam, que sabem o que eu tenho, que sofrem comigo, que se alegram comigo. Toda segunda-feira estamos juntos. Veteranos do Rodolfo Teófilo. Muito obrigado. Olha, abraço a vocês. Toda a população que nos ouve, Ricardo, aos meus amigos de várias turmas, digo o seguinte: não deixe que o Parkinson derrube. Não deixe que alguém fale para você que você é limitado. Eu não sou limitado, eu tenho apenas uma doença que era um mal. O mal por quê? Porque ele mata e vai matando aos poucos. O Parkinson ele vai matando tanto aos poucos que se você cair em depressão, você jamais vai sair da depressão. Olha, o bom da comunicação, Augusto. O bom da comunicação é isso. Essas palavras que você proferiu agora, elas ecoam com força e elas irão muito longe. Então, a gente vai fazer muito recorte disso aqui e o que a gente está falando hoje aqui vai para o ouvido de muitos brasileiros, tá? Que precisam ouvir o que você está falando agora, essa motivação, não cair na depressão, ser forte, porque o Parkinson não vai te derrubar. É esse tipo de coisa também, porque se você não se ajudar, fica difícil também. A população tem que entender que o parkinsoniano, ele faz parte da população, ele faz parte de todo geral. Ele não é um caso à parte, ele tem uma doença à parte. Desde 2017 que eu venho escrevendo sobre o Parkinson. Até onde vai eu não sei. Mas eu fiz uma reportagem do jornal e falei sobre isso. Você tem que entender o que é a sua doença. Você tem que entender os motivos por que você contraiu essa doença. O Parkinson você não sabe. Você sabe que você tem um câncer, pode ser hereditário, pode ser um agravamento de outro problema, mas o Parkinson não dá essa chance. O Parkinson dá uma chance da seguinte forma: você está com ele. Isso é ponto final. E o que acontece é o seguinte: você não pode ser diagnosticado 2 vezes por ano. Não existe isso. Não há como você prever o futuro do Parkinson. O futuro do Parkinson só tem o seguinte: você tem que conviver com ele, informar para os seus amigos, para todos os grupos que você convive, que você não tem medo do Parkinson. Tem medo do que possa ocorrer com os outros e contrair uma doença tão fatal como essa. É difícil, mas estamos na luta. E vamos em frente. É isso. Boa noite. Forte abraço aos participantes. Forte abraço a quem nos ouviu, a quem nos escuta.
E a gente vai estar com outros momentos aqui, e a gente já convida antecipadamente Augusto, Isabel, doutora Gláucia, e aqueles que realmente estão envolvidos. O parto não é dependente de nada. O parto não depende de nada, só depende do seu cérebro. Tem os outros membros da diretoria também, a gente fazer essa roda de conversa. Vamos abraçar aqui o Cláudio, a Mônica, o restante de todo o grupo que faz parte da diretoria, doutor Vitor. Chagas Rabelo está mandando um forte abraço para ti aí também, viu? Chagas, grande Chagas. Esse tem um problema sério. Ei, gente, tchau, abraço. Diabetes dele tem que cuidar. Diabetes dele. Tchau, Isabel, tchau, meu amigo Augusto, forte abraço. Que Deus nos abençoe, vamos em frente. Muitos anos de vida para você. Esteja lá, no café. Se Deus quiser. Em comemoração.